A esta hora exatamente há um ninho em la calle. Imaginem só, uma criança abandonada pelos pais em um orfanato. Dia 20 de março de 1890. As freiras que acolhem aquela criança, elas, pelo aspecto físico, elas supõe-se que teria nascido por volta do dia 1º de março do mesmo ano, 1º de março de 1890. Uma criança que, pelo fato de ter sido abandonada, ela teve uma vida totalmente colorida. Foi uma criança que cresceu e tornou-se um dos maiores artistas plásticos da história argentina. O canal Cultura Latino-Americana tem a honra, tem a alegria de colorir todos vocês com Benito Quinquela Martín. Benito Quinquela provavelmente nasceu, como eu disse, dia 1º de março de 1890 e veio a falecer dia 28 de janeiro de 1977. Foi um pintor argentino, ele foi considerado o pintor por excelência, um dos maiores artistas plásticos da Argentina, e foi o responsável por pintar os portos da Boca, né, o bairro da Boca que nós conhecemos. As suas obras tinham um colorido muito agradável, muito bonito, e uma característica era também o sol, o pôr do sol, cenas portuárias, cenas com estivadores, né? Como que era o dia a dia da estiva, barcos que atracavam, acidentes que ocorriam de incêndios em embarcações, enfim, esse era Benito Quinquela Martín. E também foi o responsável pelo colorido, pela alegria, pela decoração do bairro do Caminito e ali o bairro onde hoje é a Boca, né? O Barrio de la Boca. Então, Quinquela Martín simplesmente foi a pessoa que trouxe o colorido para aquela região. Ele foi adotado por um casal, Manuel e Justina Molina de Quinquela, ou Quinquela, como queira, né? Como é escrito em italiano. E depois foi hispanizado esse sobrenome, né? Como se diz, este apellido, né? Foi hispanizado para Quinquela. E aos 7 anos, ele herda esse sobrenome do pai, pai adotivo, claro, né? E, enfim, aos 14 anos, ele frequentou uma modesta escola, uma pequena escola noturna de arte no bairro, ali do bairro da Boca, que é ao lado, praticamente, Caminito, Boca. Enquanto ele trabalhava o dia a dia, aliás, a realidade dele era exatamente esta, o dia a dia da estiva, como trabalhando no carvão, como carvoeiro, provavelmente carregando sacas de carvão, descarregando, carregando, descarregando. E aos 17 anos, ele ingressou no Conservatório Pessini Stiatesi. São nomes italianos. Aliás, a influência, a colônia italiana na Argentina é muito forte. Onde ele permaneceu até 1912. Em 1910, ele começou a aparecer em pequenas exposições de arte, né? Principalmente ali naquela região que era a região do bairro da Boca, e nos seus arredores também. Ele obteve o 2º prêmio no Salão Nacional, ou Exposição Nacional, como era chamado, em 1920. Depois de uma exposição em Mar del Plata, no mesmo ano, ele foi enviado como representante argentino em uma grande exposição aqui no Brasil,
precisamente no Rio de Janeiro, com a presença de muita gente importante, incluindo o presidente da República naquele momento, que era Epitácio Pessoa. Na década de 1920, ali então Marcelo T. de Alvear, né, que foi presidente da Argentina. Aliás, eu morei na rua Marcelo T. de Alvear, em Buenos Aires. É uma rua muito gostosa, muito bacana, com bastante comércios, né? E ali muito próximo do centro mesmo, né? Então a gente fazia todo esse circuito a pé. Gente, me perdoem pelos ruídos externos, é moto, é caminhão, infelizmente, mas nós vamos tentar dar um jeito futuramente nessa situação. Bom, Marcelo T. e sua esposa, eles gostavam muito das obras de Benito Quinquela Martín, e essa admiração levou a uma profunda amizade, uma amizade muito duradoura. E em 1922, Benito Quinquela foi nomeado chanceler do Consulado da Argentina em Madrid, Espanha. Em abril de 1923, ele fez uma exposição no Circuito de Bellas Artes de Madrid. Duas das suas obras foram adquiridas ali naquele momento, que seria Buchen en Reparación e Efecto del Sol, enquanto outras das suas obras também foram adquiridas pelo Museu de Arte Moderna de Madrid, Espanha. Em 1925, ele partiu para a França, porque, em suas próprias palavras, ele diz: "Minha viagem à França deve-se ao presidente Alvear, que gostou do meu trabalho e queria que fosse julgado em Paris." Claro, né, gente? Paris ali parece que era o centro mundial das obras, dos quadros, né? Que gostou do meu trabalho, o Museu do Luxemburgo adquiriu Tormenta en el Astillero. Em 1927, ele partiu para a cidade de Nova York. Ele chegou a bordo do SS American Legion em 17 de janeiro de 1928. De acordo com alguns registros de imigração, Benito era capaz de ler e escrever em espanhol, italiano, francês, e de acordo também com The New York Times, suas pinturas foram exibidas pela primeira vez nos Estados Unidos nas galerias Anderson. Segundo alguns relatos da época, duas pinturas foram compradas por Mr. Havenmeyer, que depois ele doou essas pinturas para o Caramba, eu vou te falar uma coisa, eu preciso fazer um curso de inglês. Metropolitan Museum, em Nova York. Bom, após essa exposição em Nova York, ele fez outras também sobre a tutela de Georgette Blend. Antes de voltar a Buenos Aires, ele foi convidado a ir para Havana, Cuba, pelo Conde Ribeiro, para também fazer exposições em Cuba. Em 1929, uma viagem para a Itália. Ele expõe no Palazzo della Esposizione em Roma. O italiano aí tá melhor do que o inglês, né? O Museu de Arte Moderna de Roma adquiriu várias pinturas que foram escolhidas por Benito Mussolini, eita laia, durante uma grande mostra cultural que houve. Quinquela Martín, na sua última viagem em 1930, ele foi para Londres, onde expôs em várias galerias, em vários lugares. Vários museus britânicos adquiriram suas pinturas, incluindo o Museu de Artes de Londres e outros grandes museus, incluindo também obras de Benito Quinquela Martín no Palácio de St. James. Bom, de volta para casa,
ele acaba se tornando um filantropo, sei lá. E doou várias de suas obras ali para o bairro, né? Para La Boca e também para a cidade de Buenos Aires. Ele também comprou um terreno e doou o dinheiro para construir, olha só, gente, para construir escola, um hospital odontológico infantil, um lugar também onde as mulheres poderiam amamentar as suas crianças órfãos, né? Olha que bacana, gente, né? Fico até emocionado. E doou também a sua casa para ser usada como museu. Gente, por favor, quando for para Buenos Aires, o bairro da Boca, o bairro do Caminito, bem ali na beirinha do rio, né? Tem o Museu Benito Quinquela Martín. É uma das coisas mais lindas que eu conheci e que eu vi, né? E vale a pena também conferir todo aquele colorido maravilhoso do bairro do Caminito, né? Do bairro da Boca, que é ali a cidade, que é o local exato ali onde viveu Benito Quinquela Martín. Morreu em 28 de janeiro de 1977, como eu havia dito anteriormente, em Buenos Aires, de complicações cardíacas. E ele foi sepultado. Gente, eu sempre falo aqui sobre... cemitério é um lugar que a gente não anda, né? Não é comum andar em cemitério. Mas eu sempre falo, vale a pena conhecer tanto o cemitério da Recoleta como o cemitério da Chacarita, que são verdadeiras galerias de arte a céu aberto. E ele foi sepultado no cemitério da Chacarita, em Buenos Aires. E ele foi enterrado em um caixão pintado por ele mesmo, né, no ano anterior. Benito Quinquela Martín, ele um ano antes de morrer, ele simplesmente decora o seu caixão, né? Ele pinta o caixão. E ele dizia assim: quem viveu rodeado de cor não pode ser enterrado em uma caja lisa. Ou seja, quem viveu rodeado de cores não pode ser enterrado em uma caixa simplesmente comum, né? E na capa do caixão havia uma pintura do Porto de La Boca. Falar de Benito Quinquela Martín é tentar, gente, colorir um pouquinho mais a nossa vida. Infelizmente, nós estamos vivendo momentos de terror, não só aqui no Brasil, como na América Latina também. E é uma oportunidade de nós lembrarmos pessoas como o próprio Benito, que teve uma vida difícil, uma criança abandonada, né? Mas que soube fazer da sua vida um colorido, né? Nós tivemos aqui em São Paulo a oportunidade de decorar a cidade de São Paulo com murais. Tivemos grandes pintores, artistas plásticos pintando a cidade, né? Grandes avenidas de São Paulo. Infelizmente, nós tivemos um prefeito que preferiu deixar a cidade toda cinza, da cor do concreto. Então, vamos aproveitar essa ocasião. Existem materiais, muito material na própria internet de pesquisa, e conhecer um pouquinho mais as obras de Benito Quinquela Martín, conhecer um pouquinho mais a história da nossa América Latina. Grandes personalidades que fizeram realmente a diferença, assim como foi o próprio Benito, que deixou a sua vida e deixou a cidade de Buenos Aires, o bairro da Boca, o bairro do Caminito, com um grande colorido. Quem for no cemitério da Chacarita vai observar o seu túmulo, um túmulo totalmente destacado dos demais pelas cores ali, né, feitas em sua homenagem. Então, aqui fica para o nosso canal Cultura Latino-Americana e para todos vocês
esse grande presente que eu considero que é a obra do nosso inesquecível Benito Quinquela Martín. A frase que eu disse logo no início, né? Es un sol de Quinquela Martín, que sonhar com el mar desde el rio, é de uma música de Maria Helena Walsh, que se chama Vals Municipal, que é uma música simplesmente maravilhosa, uma valsa espetacular, e narra esse trecho do nosso inesquecível artista plástico e orgulho da nossa América Latina e orgulho da República de la Nación Argentina, Benito Quinquela Martín. Gente, um abraço imensamente colorido para todos vocês.